Vamos conversar sobre autogestão. E falar em autogestão significa pensar em produtividade, eficiência e escolhas. Para isso, eu quero te fazer uma pergunta: você é dono de um negócio ou você é funcionário ou, quem sabe, até escravo da sua própria empresa? O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente monta um negócio e a gente vai fazendo tudo que tem que fazer de trabalho, achando que está sendo muito produtivo, a gente está se sentindo muito ocupado, mas na verdade o que a gente está fazendo é ocupando o nosso tempo. Então é importantíssimo que a gente aborde aqui 3 tópicos: produtividade, eficiência e escolha. Essas são as 3 questões para a gente começar a nossa conversa agora. Produtividade é fácil de entender. É a sua capacidade de produzir, de atingir resultados. Agora, mais importante do que ela é a eficiência, que significa com quais recursos você utilizou para atingir a tal produtividade. Um exemplo: você pode ter um representante que consegue fechar 10 contratos, mas para isso ele levou 10 dias. E você tem um outro representante que fechou os mesmos 10 contratos, só que em 5 dias de prospecção e de reuniões com os clientes. A produtividade dos dois é a mesma, a eficiência do segundo é o dobro da do primeiro. Então nós estamos falando de produtividade, eficiência e escolhas, tomadas de decisão. É isso que vai fazer com que a gente consiga se tornar gestores mais eficientes. Quando a gente está falando de gestão do tempo, eu prefiro trocar por gestão no tempo. Nós vamos fazer gestão no tempo que nós temos disponíveis. Então, primeiro, nós temos o passado, depois nós temos o futuro e o que a gente realmente tem é o presente. Na prática, quando a gente fala de gestão no tempo, eu imagino que a gente precise utilizar os 10% do que a gente já viveu no passado. Vocês vão muito ouvir falar: esquece, o passado já foi. Não, o passado te garante a sua história. Tudo aquilo que você cometeu de coisas erradas no passado vão servir para você agora, no presente. 10% de passado, 20% de futuro, porque é importante que a gente consiga imaginar como nós vamos estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Mas também ficar só pensando no futuro só gera ansiedade. Então, o que a gente precisa focar é no 70% que nós vamos fazer hoje. Vocês escutam muito falar que tem que plantar hoje para colher no futuro. Não existe colheita no futuro. A colheita vai ser sempre também hoje, no presente. Mesmo que seja um hoje de daqui a algum tempo. Então, para a gente começar a valorizar o tempo real, o presente. Óbvio que a gente tem o passado e a gente tem o futuro e a gente precisa respeitar isso. Falei de produtividade, falei de eficiência e vamos falar de escolhas, de tomadas de decisão. O que vai te diferenciar dos seus concorrentes é a qualidade e a velocidade das suas escolhas. Quanto mais escolhas acertadas no tempo certo, maior vai ser a sua chance de sucesso. Quando nós falamos de gestão no tempo, de produtividade, de eficiência, nós estamos falando de escolhas inteligentes. E que escolhas são essas? Escolher as coisas que te dão escalabilidade, coisas que te dão recorrência, coisas que te dão tração. É foco naquilo que é mais valorizado. A pergunta é exatamente essa: em que você está gastando os seus recursos? Que recurso que eu estou falando? O tempo, o seu dinheiro, a sua energia, o tempo e a energia da sua equipe. A história toda que eu adoro falar é que você nunca vai ser o mago das tendências enquanto for escravo das pendências. O que eu quero dizer com isso? Quando você está mergulhado nas suas tarefas e nas suas rotinas, você não consegue enxergar os seus projetos para o futuro. Então vamos esmiuçar. Quais são as suas tarefas? São coisas que você precisa fazer. Provavelmente você tem dezenas de tarefas que estão na sua cabeça, ocupando a sua mente. E para isso você precisa começar a ticar e ir resolvendo tarefas. Ótimo. Eu preciso aumentar minha lista de prospects. Eu preciso ligar para o meu cliente. Eu preciso fechar meus contratos. Eu preciso organizar eventos. Eu preciso treinar minha equipe. Várias tarefas. A partir do momento que essas tarefas viram coisas automáticas para você, isso passa a ser rotina. Por exemplo, você acorda e já tem que escovar o dente,
já vai sair para caminhar, já vai jogar tênis, isso já é sua rotina, você já faz todo dia ou toda semana. Toda quarta-feira eu tenho uma live às 19 horas, isso faz parte da minha rotina. Todo dia de manhã eu publico um vídeo nas minhas mídias sociais, isso é minha rotina. Então, tarefas e rotinas. A questão toda é que às vezes a gente fica mergulhado nessas tarefas. A gente até usa um termo tarefeiro. O tarefeiro é aquele cara que só vive para resolver as questões e as demandas. E aí não consegue respirar e não consegue olhar além. E não consegue fazer projetos. O que são os projetos? Projeto é tudo aquilo que você e mais alguém da sua equipe ou um grupo vai ter com uma média ou uma grande complexidade, questões de médio e longo prazo para atingir metas que você definiu que precisa ou que você deseja para a sua vida pessoal ou para o seu negócio. Então vamos lembrar, você nunca vai ser mago das tendências enquanto for escravo das pendências. Enquanto você estiver mergulhado em tarefas e rotinas, você não consegue abrir sua cabeça para projetos e novas possibilidades. Então tá aí, ó, 3 letras G. Nós estamos falando de gestão, de governo e de glória, para ficar bem didático para vocês. O que é a tal da gestão? 3 P's: planejamento, processos, pessoas e os controles de tudo isso. Gestão está relacionado com os gestores, está relacionado com a estratégia do seu negócio. E o que é o tal governo? Qual é a tal governança corporativa? Esses 2 termos se confundem, mas a gestão, ela está dentro do governo. E o governo tem 2 metas principais, 2 grandes objetivos. Primeiro é definir a filosofia da empresa, a missão, a visão, os valores, os princípios. Isso é o governo, é a alta cúpula, é você como dono do negócio que faz. E a segunda coisa é de governar, quer dizer, assumir o controle para saber se os executivos, se os gestores da sua equipe estão fazendo exatamente o que foi combinado, o que foi pactuado com eles dentro das estratégias da governança. Para quê? Para atingir a glória, que eu apelidei aqui de glória, porque nós estamos falando do sucesso no negócio. E o que é o sucesso? É atingir a meta de médio, longo e curto prazo que você definiu para o seu próprio negócio. Cabe à governança definir, junto com os gestores, que tipo de meta vocês querem para o negócio. O que é importante falar aqui é que as metas elas precisam ser audaciosas a ponto de não desmotivar a equipe, mas realistas a ponto também de não deixar a sua equipe frustrada por algo que seria impossível de realizar. Então, nós estamos falando de metas SMART. S de específico, M de mensurável, A de alcançável, R de realista e o T quando você põe um tempo na sua meta. Então, a questão toda é, quando você atinge essa tal glória, esse tal sucesso? Quando a gente fala de autogestão, nós estamos falando de ir lapidando os seus processos, desocupando a sua mente para que você consiga enxergar coisas além. Então, eu estou dizendo aqui em aprender, transbordar para transformar. E aí surge aqui uma nova palavra que eu não falei ainda hoje, que é o tal do delegar. Não dá para falar em gestão no tempo sem falar em aprender a delegar. Agora, quando que você vai delegar uma função para sua equipe? Então, primeiro você aprende. A hora que você estiver muito bom ou você estiver expert naquilo, está na hora de você delegar, porque aí outra pessoa vai fazer aquilo com o seu padrão de qualidade e você abre espaço na sua mente para aprender novas coisas e enxergar os horizontes mais além. Então, nós estamos falando de aqui atingir a glória no negócio a partir do momento que você consegue duplicar o seu tempo. Como você faz isso? Pensando em escalabilidade. Como você faz isso? Treinando equipes e promovendo a sua equipe para que eles consigam fazer as coisas que você estaria fazendo até agora. Então, se você tem um negócio que não dá para delegar, esse negócio ele não é escalonável. Então, quando a gente está falando de gestão no tempo, de autogestão, nós estamos falando em aprender, transbordar e transformar as outras pessoas e lapidá-las a ponto de que elas possam colaborar com a produtividade, com a eficiência e com o sucesso do seu negócio. É sobre isso que nós vamos conversar bastante no dia da mentoria.